Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Hermenêutica em Foco, o canal onde você entende o que a Bíblia diz. Hoje eu quero trabalhar com você uma questão que é a seguinte: o determinismo, ele se sustenta biblicamente? O determinismo se sustenta biblicamente? Bom, primeiramente, faz-se necessário que nós definamos, o que é determinismo. O determinismo é uma doutrina que ensina que todas as coisas já foram determinadas por Deus, daí o nome determinismo. Todas as coisas já foram determinadas por Deus, inclusive as ações humanas. Os atos dos homens já foram determinados por Deus na eternidade. Agora, vamos analisar algumas coisas, alguns problemas que, a meu ver, são algo que desabona esta ideia. Nós vamos ver, existem vários problemas no determinismo, porém nós vamos falar algumas coisas aqui, até para o vídeo não ficar muito grande. Nós vamos falar sobre algumas coisas, alguns problemas, algumas dificuldades que essa doutrina enfrenta quando confrontada com as Escrituras. Em primeiro lugar, antes de nós iniciarmos mostrando esses problemas, eu queria deixar bem claro que a minha visão da soberania de Deus é uma visão bíblica, porque os adeptos do determinismo, eles tendem a dizer que aqueles que não são a favor desta linha de pensamento desrespeitam a soberania de Deus. Longe de mim tal pensamento. A Bíblia diz que Deus é soberano. Nós só precisamos entender como funciona a soberania de Deus. Então, deixando bem claro que eu creio plenamente na soberania de Deus. Então vamos para o primeiro problema do determinismo. Se Deus determinou todas as coisas, então Ele determinou o pecado de Adão. E aqui nós encontramos um problema muito grande, talvez um dos piores, uma das coisas mais difíceis de harmonizar com o determinismo. Por quê? Porque a Bíblia diz na Epístola de Tiago, no capítulo 1, nós vamos estar lendo aqui, Epístola de Tiago, no capítulo 1, e no versículo de número 14, diz o seguinte: mas cada um é tentado, ao versículo 13 primeiro, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Essa tentação aqui não é provação, tá? Porque o contexto imediato vai continuar dizendo: mas cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado, seduzido pela sua própria concupiscência. Então o contexto aqui é a tentação ao pecado, concupiscência é pecado. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então aqui o contexto é tentação para o pecado. E a Bíblia diz que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, ou seja, incitado por Deus a pecar. Então Deus não pode ter determinado o pecado de Adão. Então esse é o primeiro problema. Tá? O próprio Cristo, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou a orar ao Pai. Pai, não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Então fica uma incoerência nesta oração. Por quê? Porque se Deus já determinou que uma pessoa vá pecar, então é desconexo Jesus Cristo ensinar para que o Pai não o conduza à tentação, sendo que ele já está determinado a pecar, a cair à tentação.
Então esse é um problema muito grande. O segundo problema que está envolvido, os outros aqui estão todos envolvidos com o pecado de Adão, né? Talvez sejam ramos do pecado de Adão. O segundo problema é que se Deus determina todas as coisas, então Deus determina os assassinatos. Tá? Deus determina os assassinatos. Ele já determinou as pessoas que vão ser assassinas. Olha que coisa um tanto até monstruosa, né? Tenebrosa. A Bíblia diz que lá no livro do Êxodo e também no livro de Deuteronômio, quando Deus dá os 10 mandamentos, né? No capítulo de número 20 de Êxodo, nós temos o seguinte mandamento, né? No versículo 13 do capítulo 20 de Êxodo: não matarás. E, na verdade, quem estuda um pouquinho das línguas originais da Bíblia, sabe que não matarás aqui é não assassinarás. Então, se Deus determina todas as coisas, Ele determina os assassinos. Ele determinou que Adão pecasse e que Caim assassinasse Abel. Já estava determinado na eternidade. Então, nós vemos aqui um Deus incoerente. Um Deus que determina uma coisa e depois Ele manda que as pessoas não façam aquilo que Ele determinou. Aí sim é um Deus que não é soberano. Aqueles que pensam ao contrário do determinismo são acusados de diminuir a soberania de Deus. Diminuir a soberania de Deus é isso. É essa incoerência. Deus já determinou quem seria assassino, mas Ele fala que não é para assassinar. Então é complicado. Esse é um grande problema que os adeptos do determinismo, eles precisam nos explicar, né? Depois, nós temos mais um problema, que é a questão dos suicídios. Então, se Deus determinou todas as coisas, então Ele determinou os suicídios, ou todos os suicidas já estão pré-determinados ou predestinados a serem suicidas, e isso aconteceu na eternidade. E aí nós usamos o mesmo versículo de Êxodo 20 e 13, porque o suicídio é um assassinato premeditado. Ninguém se suicida por acidente. Não tem como se suicidar por acidente. Então é um assassinato premeditado. E a Bíblia volta a dizer: não assassinarás. Então aí nós temos uma outra incoerência. Agora, uma coisa mais grave, que eu pensei até em não falar nesse vídeo, mas eu acredito que é preciso falar, para que haja uma abertura de mente sobre esse assunto. Se o determinismo é bíblico, se ele se sustenta biblicamente, então Deus determinou os estrupos. Imagine uma criança, uma menina de 2 anos, sendo estrupada por um homem de 40 anos. E isso já está determinado por Deus. Qual seria a visão de um não crente ao ser evangelizado? E ao ser evangelizado, ele aprenda que Deus determinou todas as coisas e esta pessoa teve uma filha de 2 anos estrupada. É uma situação hipotética? Sim, mas pode acontecer. Imagine que um pai tenha tido a sua filha estrupada, com 2 anos de idade. E ele se converte, e depois ele aprende que isso já estava determinado por Deus. Qual seria a reação dele para com esse Deus que lhe apresentaram? Um Deus de amor, um Deus de justiça. Então esse é um grande problema. E eu poderia citar aqui inúmeros problemas, mas para o vídeo não ficar muito grande, nós vamos citar apenas mais um, né? Que é o roubo, né? Então, se Deus determinou, ou determina, ou já determinou, né, melhor dizendo, todas as coisas, porque o determinismo diz que já está determinado, então nada pode mudar. Deus já determinou tudo até o fim de todas as coisas. Então Deus determinou que as pessoas fossem ladrões, né, ou ladras, que as pessoas fossem ladras, que seriam roubadores, roubadoras, furtadoras, tudo pela vontade de Deus. E em Êxodo 20, versículo 5, um outro mandamento diz: não furtarás. Mais uma incoerência na questão
Deus determina uma coisa, mas depois ele dá uma lei condenando aquilo que ele determinou. Então é um Deus bipolar, é um Deus que não, na verdade, não sabe o que ele quer, né? Ele determina, mas depois ele já não determina mais, então nós não conseguimos entender qual é esse pensamento de determinismo. Mas, voltando à pergunta inicial, o determinismo se sustenta biblicamente? A resposta é não. E aqui eu citei apenas 5 problemas. Existem inúmeros outros problemas, né, que levam à não fundamentação bíblica do determinismo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like aí para nos ajudar. Se não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade e se inscreva. Acione as notificações, é só clicar no sininho. Clica em inscrever-se primeiro e depois acione o sininho, as notificações, e você receberá todos os vídeos postados aqui no canal em primeira mão. Fique com Deus, foi um prazer estar com você. Espero que esta palavra tenha esclarecido algumas dúvidas na sua mente. Que o Senhor, Deus de Israel, te abençoe e abençoe a sua semana, em nome de Jesus.